Olá, boa noite, graça e paz a você que nos ouve e nos assiste mais uma vez. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que o Senhor nos dê um tempo abençoado na presença de Deus. Quero agradecê-lo mais uma vez por estar conosco, participar deste momento tão especial e continuarmos orando pela nossa situação aqui na Igreja Peniel em Portugal. Devido às restrições do Estado, nós ainda não podemos nos reunir presencialmente, mas por meio dos nossos encontros online, nós estamos transmitindo a você a palavra de Deus e que o Senhor possa estar renovando a nossa vida, renovando a nossa fé para um novo tempo em que nós estamos vivendo. Um tempo este em que a Igreja de Jesus, ela precisa se readaptar. Por isso é muito importante, ainda que tentemos fugir do tema, falar sobre a igreja e pandemia. São duas coisas que estão inerentes e estão ligadas nesta época em que vivemos. Falar e estudar sobre a vida da igreja e ao mesmo tempo entender o contexto em que esta igreja de Jesus está inserida. Essa igreja pela qual Cristo deu a sua vida por ela e por meio dela ele ainda anuncia salvação ao mundo perdido. Nós temos o privilégio de, como igreja do Senhor, continuar servindo a Deus, sendo fiel a Ele e sendo sustentado pelo seu poder. E nesta noite eu gostaria de trazer para você uma palavra que traz para nós a importância da vida, que é algo inviolável, a vida que Deus nos dá, a vida que vem de Deus. Nós sabemos que a igreja está se transformando, mudando para um novo tempo, para uma nova época, para um novo momento. Nós sabemos também que agora os lares se transformam em pequenas igrejas, cada casa e cada lar. Nós sabemos que agora os pais são também sacerdotes e são líderes da sua própria casa e têm o privilégio de poder ensinar a palavra, de poder transmitir o ensinamento da palavra de Deus para os seus filhos e uns para com os outros dentro do seu próprio lar. Não podendo ir aos templos, as nossas igrejas agora são igreja em cada casa, em cada lar, onde nós podemos também participar deste momento. Ao mesmo tempo, nós vemos mudanças que estão ocorrendo em todos os níveis políticos, a nível sanitário, a nível econômico. Esta pandemia, ela não traz um caos apenas na saúde, mas ela abrange muitas outras áreas. E todas elas fazem menção desse único termo, a vida humana. Viver hoje é um grande desafio. Pelas ruas de Portugal já se encontram pessoas e aglomerados de pessoas, não mais para festejar, não mais para celebrar alguma coisa, mas se encontra um aglomerado de pessoas a pedir comida pelas ruas. Se encontra um aglomerado de pessoas a se reunir para se solidarizar com a dor de familiares que morreram pelo Covid-19. Se tem algum lugar que está cheio de gente hoje, são os hospitais. E nós precisamos, como Igreja de Jesus, compreender o valor da vida que Deus nos deu e quão ela é importante para nós. Meus queridos, é algo tão importante que aqui em Portugal foi um dos países pioneiros a lutar contra a pena de morte. No mesmo ponto, nós percebemos que durante a pandemia, um pequeno grupo de pessoas lutou de todas as formas no Congresso para poder aprovar a lei da eutanásia. Isto é uma baita contradição. Enquanto nós lutamos pela vida, pela preservação desta vida, há sempre um grupo de pessoas que lutam pela morte, pela destruição. E nós sabemos que também aqui
o aborto já é permitido. Ele já é permitido, em alguns casos, a partir do 10ª semana de gestação. Em outros casos, até mais. É permitido tirar a vida que já foi fecundada no útero de uma mãe. Ora bem, onde está o respeito pela vida e pela dignidade humana? Até onde vai a dureza do coração humano? É sobre isso que eu queria meditar hoje com você. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Também a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 27, que criou Deus, ou formou Deus, o homem do pó da terra. E também diz lá no capítulo 2 que o Senhor assoprou sobre as narinas do homem o fôlego de vida. Nesse verso 7 do capítulo 2 diz que Deus formou o homem do pó da terra e assoprou sobre ele a vida, para que este homem pudesse ser, portanto, um ser animado. Ora, esta vida criada por Deus é a mesma vida que é manutenida pelo próprio Deus. Esta vida criada por Deus para a realidade em que o homem vive hoje é uma vida que Deus, o próprio Deus, deu para nós como uma dádiva, como um dom, para que nós desfrutássemos dela. Ora, esta vida criada por Deus, ela foi preservada pelo Senhor no livro de Gênesis. Nós conhecemos a história que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Abel e Caim, e a Bíblia diz que após a queda de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, consequentemente a maldade, e Caim matou Abel, e o assassinato, o primeiro homicídio ocorreu na Bíblia, e o sangue de Abel, ou seja, a vida de Abel, clamava da terra. A vida é sagrada, a vida ela é santa, a vida é um direito inviolável do ser humano. Por isso, falar sobre vida neste tempo é muito importante. Num tempo de grandes contradições, num tempo em que a respiração e o fôlego de vida se torna algo mais precioso que temos. Respirar hoje é uma dádiva. Manter a nossa respiração e o nosso ar em um mundo em que o nosso ambiente já está por acabar, respirar hoje é uma grande bênção de Deus. Nesse contexto paradoxal, nesse contexto de grandes incongruências, falar sobre a vida humana e sobre a dignidade da vida humana é extremamente importante. Chegou a época em que nós precisamos parar de lutar por bens, por valores efêmeros, passageiros e que não levarão a humanidade para lugar nenhum. Por isso, falar sobre a vida é de extrema importância. Quando Caim matou Abel, a Bíblia diz que aquela maldade, ela se proliferou. Em Lameque, ele havia dito às suas 2 mulheres que ele mesmo era responsável pelo assassinato de 2 homens e que ele pagaria 70 vezes 7 pela morte de tanta gente. Nós observamos na Bíblia que Deus sempre lutou pela vida humana. Quando Caim matou Abel, Deus colocou nele um sinal, e aquele sinal sobre Caim era para que não houvesse mais homicídios sobre a face da terra. Aquele sinal sobre Caim era para a preservação da vida. Aquele sinal sobre Caim era para que os homens pudessem lutar pela vida e não matar uns aos outros. Por isso nós vemos no decorrer de toda a Bíblia um Deus que salva,
um Deus que luta pela vida que Ele mesmo criou, porque veio de Deus a vida que temos hoje, seja ela a nível da natureza, seja ela a vida do reino animal, seja ela na vida do reino humano. Esta vida vem de Deus, e esta vida humana, ela muitas vezes é simbolizada na palavra de Deus pelo próprio sangue. Sim, o sangue que é proibido desde o Velho Testamento e também no Novo Testamento, do qual o sangue de alguém é a vida, ou em alguns paralelos, é a alma desta pessoa. Quando nós lemos a palavra de Deus, encontramos um Deus que vivifica os mortos. Nós encontramos um Deus que diz: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Jesus disse que aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. No livro de Ezequiel 37, no famoso texto onde o profeta é convocado por Deus para profetizar sobre o vale de ossos secos, o Senhor pergunta: acaso poderão reviver esses ossos? O profeta diz: Senhor, tu o sabes. Então Deus disse ao profeta: profetiza sobre este vale de mortos. E o Espírito veio dos quatro cantos da terra, entrou sobre aqueles ossos sequíssimos e ressequidos, aqueles ossos desconjuntados. E a Bíblia diz que se formou um grande exército e que agora estava vivo perante Deus. Ora, esta vida, ela é a vida de Deus, é a vida que o Senhor preparou para nós. Aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, a palavra de Deus nos ensina algo muito importante. Tiago fala sobre esta vida que veio dada por Deus, e ele diz assim: Ele vos deu esta vida, ou Ele nos gerou de novo, por meio da sua palavra, que é verdadeira, e nós, dentro de toda a criação, nos tornamos como que os seus primeiros frutos. Por sua própria vontade, Ele nos gerou de novo. Ele, Deus, nos vivificou. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: e Ele nos deu, ou vos deu, vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Esta vida que Deus traz de novo para nós é a vida espiritual, é a vida de Deus, é a vida plena, é a vida absoluta, é a vida que comunica hoje aqui na terra para nós a verdadeira vida humana e nos prepara para a vida eterna. Esta vida é aquela que Jesus disse lá que o diabo, ou o ladrão, na verdade, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para vos dar vida. Esse era o propósito da vinda de Jesus. Eu vim para vos dar vida. Jesus veio para soprar vida. Vida sobre os mortos. Vida sobre os desesperançados, vida sobre aqueles que não acreditam mais em coisa alguma, vida sobre um vale de ossos secos, sobre uma igreja morta, sobre templos vazios, sobre pessoas dos quais precisam novamente respirar o sopro do Espírito Santo, do qual a vida de Deus nos desperta para uma nova realidade. Ora bem, o apóstolo Paulo disse em Romanos: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Esta é a vida de Deus, é a vida que nós precisamos. Esse texto de Tiago nos fala que Ele nos gerou de novo. Lá em 2 Pedro, no capítulo de número 1, a Bíblia nos fala assim:
visto como pelo seu divino poder, ou seja, pelo poder do Espírito Santo, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida. Por Deus nos foi dada todas as coisas, as dádivas, o poder, a graça. Efésios 2, 8 e 9. A graça, mediante a fé, somos salvos. A fé que temos hoje é uma fé para a salvação, é uma graça de Deus, é um dom de Deus para a salvação eterna. Ora, visto que pelo seu divino poder, pelo poder de Deus, nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida. Deus nos criou para a vida. Deus nos criou para a plenitude de vida e não para a morte. Está claro desde o princípio da criação, quando Deus fez brotar no jardim do Éden árvores para a alimentação do homem, também fez brotar a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também fez brotar a árvore da vida. E o Senhor disse: de todas as árvores poderás comer livremente, todas elas, querendo Deus que o homem comesse da árvore da vida. Mas o homem, ele decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e morreu. Portanto, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. A vida, ela é santa. A vida, ela é um direito. Viver é uma grande bênção de Deus. Para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão hospitalizados, para aqueles que estão desesperançados. Ora, nós vamos ver que com todas estas mudanças que estão ocorrendo no mundo inteiro, muitos de nós cristãos nos tornaremos mais pobres. Muitos de nós cristãos nos tornaremos mais vulneráveis. E é aí que nós, como igreja de Deus, precisamos nos preparar e nos unir. Nunca se precisará tanto da unidade dos cristãos para abençoar, apoiar e ajudar uns aos outros. Tempos difíceis, é preciso que nós sejamos mais unidos. Um dos piores problemas do confinamento para mim não é o distanciamento social, físico, mas é exatamente um confinamento em si mesmo. É quando o homem, ele se separa ou se isola a si mesmo uns dos outros. Provérbios capítulo 18 diz que quando o homem, ele se isola, se faz solitário, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Todo homem que se isola busca os seus próprios interesses. Portanto, o autoconfinar-se em si mesmo, o auto-isolar-se a si mesmo, traz para nós uma tolice, porque nós precisamos um do outro. E a minha vida e a sua vida em união, ela traz para nós conhecimento e sabedoria. Nós precisamos viver em comunhão. Isso faz parte da vida. Quando Deus criou Adão, ele disse: não é bom que o homem viva só. Portanto, uma vida solitária, uma vida sozinha, não teria sentido algum. Por isso Deus criou a sua companheira Eva, do qual uma das derivações do seu nome é vida. Além de ser mãe da natureza, mãe dos seres vivos, Eva é a vida também. Portanto, nós precisamos analisar muito bem a necessidade que temos de proclamação de vida. Em Atos, naquele grande sermão do apóstolo Paulo, capítulo 17, Paulo pega para duas escolas de filosofia, para os epicuros, para os estoicos. Cada um defendia a sua ideia sobre a vida humana, sobre a elevação da racionalidade humana, como os estoicos defendiam.
que o desenvolvimento da razão é o caminho do conhecimento, o apóstolo Paulo vem e prega para eles, olhando para uma imagem, a imagem do altar a um Deus desconhecido, e ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, é Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos pelos seres humanos, mas também não precisa que façam nada por ele, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. É Deus. É Ele quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O Salmo 104 diz assim: todos esperam de ti, que lhe dês o alimento em tempo oportuno. Dando-lhes tu, abre as mãos e recolhe-se os bens. Se viras o rosto, logo ficam confundidos. Se tiras a respiração, logo morrem. Envias o teu espírito e renova as faces da terra. Ora, o Deus que criou os céus e a terra, Bará, capítulo 1, verso 27, o Deus que criou o homem, é o mesmo verbo Bará. Deus formou, Deus criou, Deus fez o homem, a imagem conforme a sua semelhança, e Deus assoprou neste homem a vida. É o mesmo Deus que dá a este homem vida física, vida emocional, vida intelectual, vida espiritual. Vem de Deus. Esta vida vem de Deus. E no Novo Testamento, a palavra vida vem daquela união hipostática entre o Logos de Deus, Jesus Cristo. Quando ele se fez homem, Deus se fez homem, ou Deus homem, na união das duas naturezas, o divino com a natureza humana. Nesta união, Jesus Cristo comunica a verdadeira vida para os homens, a vida da qual nós precisamos hoje receber em nossos corações e para toda a eternidade. Que o Senhor Jesus possa assoprar sobre nós um novo tempo de vida. Ora, muito se fala em reavivamentos. Os reavivamentos, eles são necessários. Mas de onde vem a palavra avivamento? De onde vem a palavra aviva-nos, a não ser de vida? Traz de novo a vida para o nosso meio, traz de novo saúde para o nosso meio, traz de novo vida física para o nosso meio. Ora, conta-se uma história de um grande pregador que estava enfermo e doente com aquela enfermidade. Certa vez, por ele não conhecer as Escrituras, ele abriu a Bíblia, e ele era ainda um menino, e quando ele abre a palavra de Deus, ele lê um texto, e esse texto fala claramente sobre a cura da enfermidade. Naquele momento, aquele menino que não podia se levantar, levantou as mãos para os céus e disse: Senhor Jesus, eu já te agradeço pela minha cura. E imediatamente aquele menino ficou de pé. Kenneth Hagin foi esse menino que durante toda a sua infância foi olhado para os médicos como alguém do qual não havia possibilidade alguma de ser curado. Mas ele creu no Senhor e pelo poder de Deus foi aberto o seu entendimento e ele tomou posse da vida e da cura para a sua vida. Que Deus possa encher o nosso coração de vida, de vitalidade, de força, de ânimo para viver neste tempo. Nós precisamos viver debaixo do poder de Deus, do Espírito Santo.
para que a vida que vem de Deus na sua vida e no seu interior, ela se renove, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que o nosso interior, o homem incorruptível, seja renovado dia após dia pelo poder da palavra de Deus. Que o Senhor te dê uma mente nova, renovada pela renovação do entendimento sobre as coisas de Deus, e que a visão que vem do alto, ela faça parte da nossa vida, que Ele abra os olhos do nosso coração, para que a gente possa ver a grandeza do poder de Deus sobre toda a terra. Não se preocupe com o que as notícias falam, é Deus quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Para terminar, lembre-se daquela passagem bíblica em que o Senhor Jesus faz uma comparação. Ele diz: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, não é o vosso Pai que as alimenta? Se Ele veste as árvores, as ervas do campo, que hoje nascem e amanhã morrem, se é Ele que dá alimento aos passarinhos, quanto mais a vós, homens e mulheres de pequena fé. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas que foram citadas naquele texto, comida, alimento, vestuário, Ele vos dará. Todas essas coisas, buscar em primeiro o reino dos céus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe e que a vida do Espírito Santo, o sopro de vida, venha sobre o seu coração e a sua mente, te fazendo renovar e viver algo para Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer nesta noite. Te agradecer, ó Deus, pela tua palavra e tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem declarado para nós. Senhor, nós oramos por aqueles que neste momento precisam do toque da bênção de Deus. Que o Senhor os abençoe. Nos fortaleça, Senhor. Levante o caído. Senhor, renove o desanimado. Traga esperança para aquele coração que já está desesperançado. Tem misericórdia de nós, ó Deus. A Ti invocamos e clamamos para que Tu nos socorra em tempo oportuno. Estenda as Tuas mãos sobre nós. Que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, Pai. Que no nome de Jesus cada um de nós confie no Teu cuidado, confie no Teu amor, porque pertencemos ao Teu reino e que esse reino jamais é abalado. Que o Senhor abençoe a Tua igreja aqui em Portugal, Senhor. Deus, sustenta a Tua igreja na pandemia. Que o Senhor possa sustentar a saúde de cada um dos irmãos, de cada família, de cada membro da nossa igreja, Peniel, em Lisboa, em Sintra. E que o Senhor possa abençoar a Tua obra, Senhor, porque a Tua obra é sustentada pelo Teu poder. Abençoa todos que nos ouvem. Abençoa cada irmão e irmã que ouvirá a Tua palavra. Que eles sejam renovados e abençoados pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça e que a paz do Senhor te alcance, em nome de Jesus. Amém. Boa noite.